Caras e caros cursistas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês assistirem a esta apresentação. Nós vamos falar sobre o gerenciamento das aquisições do projeto, de acordo com o livro-texto que nós estamos usando na nossa disciplina de gestão de projetos públicos. Ele está na penúltima colocação. Ou seja, por que ele está lá no fim? Porque para você fazer o gerenciamento das aquisições, você vai precisar de praticamente todo o projeto já delineado. Então, nós já vimos nas apresentações anteriores toda a parte do gerenciamento da integração, depois a gente estabeleceu o escopo desse projeto, todo o cronograma através dos tempos, a parte de custos e orçamento já definidas, aquilo que a gente pode gastar, qual que é a qualidade que nós vamos precisar de todos os recursos, quais são esses recursos, quando que nós vamos precisar desses recursos, todo o processo de comunicação, toda a parte de avaliação de riscos. Então, agora está na hora de fazer as aquisições de todos os recursos que a gente vai precisar. Então vamos lá. O que é aquisição? É trazer para dentro da organização aqueles produtos ou serviços que ela não tem, que ela precisa ter externo, Vão sendo buscados no mercado para que atendam às necessidades da empresa. Esse gerenciamento e controle da administração dessas aquisições envolve o quê? Os contratos, a elaboração do contrato, os tipos de contratos que podem ser utilizados, as realizações dos pedidos de compra, toda a parte de entendimentos ou os memorandos de entendimentos que são necessários para que as diversas partes das aquisições, as suas diversas etapas sejam devidamente entendidas e colocadas em prática, todos os acordos de nível de serviço interno, ou seja, qual é o nível que eu preciso ter de qualidade, de aprofundamento, de complexidade para que me atenda às necessidades da empresa, Ou então o departamento de compras, se a empresa tiver um certo porte, o departamento de logística, ou de suprimento, de abastecimento, são várias as nomenclaturas que as organizações usam nessa parte, que vão fazer toda essa realização das aquisições necessárias para a empresa. Muito bem. Esse gerenciamento das aquisições do projeto envolve basicamente 3 projetos só. Por que essa parte já está mais simples? Conforme a gente já comentou, todas as etapas anteriores foram detalhando aquilo que é necessário, agora a gente chega para fechar. Quais são os recursos financeiros, materiais, humanos e de tempo para que o que é necessário chegue no local certo. Então, vamos planejar esse gerenciamento no sentido de colocar o produto ou o serviço certo, no local certo, no momento certo, na condição certa. Conduzir essas aquisições, realizar essas aquisições, que aparentemente é a parte mais fácil, já definido o que a gente precisa, onde, quando, de que forma, é só fechar o contrato. E a última parte, que é controle de todas essas aquisições, se elas estão sendo feitas nas condições, no momento, no local certo, identificando a entrega para permitir o pagamento. Aí já entra a parte financeira na remuneração desses fornecimentos. Então nós temos aqui basicamente as 3, As entradas são as mesmas, Todas as entradas praticamente anteriores, do escopo, do tempo, de custos, da qualidade, dos recursos, das comunicações, dos riscos, enfim, são todas essas entradas, já devidamente trabalhadas em todas as etapas anteriores do nosso projeto. E as
a condição dessas aquisições, o fechamento dessas aquisições. Então, nós temos que ter, né, o projeto, né, do plano de gerenciamento, nós temos que ter os documentos nas aquisições, as propostas, todas o fator ambiental da empresa, né, a cultura, localização, os costumes, né, toda essa parte dos arquivos organizacionais, toda a parte técnica, né, em que vai acontecer isso, basicamente, né, através de habilidades interpessoais e da equipe, e vai ser resultantes, né, os vendedores, os acordos, né, e as eventuais atualizações das necessidades de mudança do projeto, e vamos passar para a parte, né, de controlar, né, estas aquisições. Então, tudo aquilo que foi comprado, devidamente analisado através da equipe, né, eventuais reivindicações de fornecedores, né, ou negociações, né, resultados e finalmente as inspeções e as auditorias para ver se tudo está saindo de acordo com o que foi planejado, né? E temos, né, com essa última parte das saídas, né, o encerramento das aquisições, o desempenho, né, de todo esse processo de compras, né, todas as atualizações da documentação, as eventuais atualizações e mudanças, né, enfim, deixar tudo pronto, preparado para que a empresa e a organização esteja com seus recursos necessários para funcionar. Muito bem. Esse processo, né, já se iniciou com praticamente tudo definido, né? Todos os recursos já foram, né, devidamente estudados, quais são eles ao longo do tempo, quais são eles, né? O que falta agora nessa etapa, né, do projeto é você identificar os fornecedores, os vendedores, e municiar o comprador com todos os recursos que ele tem que ter para que esse processo de aquisição seja o mais tranquilo, o mais apropriado, o mais benéfico para a organização, né? É claro que nós temos processos de aquisição simples, fáceis, né, com o produto ou serviço bastante definido, né? Por exemplo, uma compra de uma commodity não tem muito o que discutir, né? A não ser o preço, o local de entrega e a data da entrega, né? E todos os outros, né, processos que a gente tem que fazer, por exemplo, os contratos, os pedidos de compra, né, que devem ser elaborados de uma forma clara, objetiva e dentro, né, das leis, das legislações locais, nacionais e internacionais. Muitas vezes os fornecedores são de fora, muitas vezes a prestação de serviço, né, para instalação, montagem, treinamento é feita em outro local, né? As legislações do local do fornecedor e do local da realização da obra de execução estão pertinentes, estão todos de acordo, né? E esses contratos, né, esses acordos podem ser fechados através de um contrato formal, através do estabelecimento do nível de serviço com que a gente quer que seja executado, com entendimento ou, né, a forma escrita desse entendimento para que ele seja prestado da melhor forma possível, né, e fechado através da formalização de um pedido de compra, ou pedido de fornecimento, ou de abastecimento, ou de suprimento, né, conforme muitas organizações usam. E deve haver políticas e procedimentos devidamente documentados, estabelecidos, consolidados na empresa. Como é que vão ser realizadas essas aquisições? Quem tem o poder para isso? Quem solicita, quem aprova, quem autoriza, quem paga, né? Os diversos níveis devem estar devidamente estabelecidos, né? Como é que funciona todo esse processo, né? Tem que haver o orçamento aprovado antes, temos que ter o cronograma,
temos que ter especificações de materiais já devidamente aprovados, como é que vai acontecer, né, todo esse processo. E, finalmente, a escolha, né, do comprador que melhor atenda a organização, seja no prazo, seja na qualidade, seja no preço, ou seja, em todos esses quesitos aí, para que o produto ou serviço adquirido, né, se adeque perfeitamente nas necessidades da organização. Muito bem, temos várias tendências hoje, né, com essa nossa modernidade, que ajudam esse processo de aquisições. Então, as ferramentas digitais, internet, por exemplo, o Building Information Model, ou seja, a gente pode saber através da internet, como se fosse assim um tipo de um pregão eletrônico, onde você tem as informações, né, dos eventuais fornecedores, os fornecedores têm informações do comprador, né? O gerenciamento de riscos também é uma coisa bastante delicada, né, e que deve ser bem trabalhada. Quando pode haver riscos, né, que não são gerenciáveis pelos fornecedores, então a entidade compradora vai ter que assumir isso, né, como desastres naturais, problemas políticos ou econômicos, né, quem que vai aguentar, né, correr esse risco aí. Quanto à complexidade, né, desses processos contratuais, como é que vão ser feitos, como é que vamos fazer esses pedidos de compra, como é que nós vamos fechar os pagamentos, né, tudo isso tem que estar devidamente estabelecido já e de forma clara para as partes envolvidas. Lembrando também que a logística é muito importante nesse momento, né, e através da sua gerência da cadeia de suprimentos, né, onde nós vamos colocar o produto ou serviço certo no local certo, no momento certo, na condição certa e ao menor custo compatível, né, com o nível de serviço, o nível de qualidade que é necessária, né. Qual que é a tecnologia e qual que é a relação com essas partes interessadas aí, né? Como é que todos os envolvidos, todos os stakeholders têm condições de acompanhar a evolução dos fatos, né? Como é que eles são informados? Qual que são essa parte de engajamento de teste, ou seja, eu não conheço um fornecedor, eu posso fazer alguns pedidos experimentais, né, de pequenas quantidades ou de pequenos lotes para ver o comportamento dele, para ver se a gente faz a maior parte depois com ele, né? E finalmente, qual que é a governança e qual que é o ambiente regulatório, né, de todos esses processos de aquisição, de acordo com as leis locais, né, estão integradas com a organização. A organização tem vários locais, várias fábricas, várias filiais, as legislações locais estão pertinentes, né, quanto ao manuseio do produto, por exemplo, está tudo em ordem. Como é que vai ser feita o acompanhamento, como é que vão ser feitas as auditorias para acompanhamento, né, para a gente ter certeza que esse processo de aquisições tenha a maior lisura possível, com toda a agilidade que é necessária também para que a gente faça, né, todo esse processo de aquisições. Bom, vamos falar agora do planejamento, né, do gerenciamento dessas aquisições. Para esta fase, o que a gente precisa? Ter toda a documentação das decisões de aquisições, né? Como eu já falei, isso daí já é um processo final, tudo isso já foi discutido em etapas anteriores do projeto, né? Então agora nós estamos no finalmente para colocar dentro da organização as suas necessidades de recursos materiais, humanos, financeiros. Então, quais são as abordagens que a gente vai ter, né, para a colocação desse recurso dentro da empresa? Quais são os fornecedores que a gente precisa, qual que é o tipo de fornecedor em potencial que a gente necessita e como que a gente vai identificá-los e buscá-los no mercado, né? Também questões de como e quando adquirir, qual ser o processo melhor para a aquisição
quando que eu faço os pedidos, né? Dependendo do tipo de projeto que a gente esteja lidando, né? Este quando já tem que ter muita antecedência. Por exemplo, numa obra de arte, de engenharia, talvez com 1 ano, 2 anos de antecedência, para que os fornecedores tenham condições de fazer aqueles produtos que sejam necessários, por exemplo, para uma hidroelétrica ou para uma ponte com bastante complexidade, né? E esse planejamento vai ser feito de uma maneira geral e vai ser também testado, modificado, atualizado em diversos pontos, né, que já estão determinados no projeto. Vamos enxergar um pouco melhor através do diagrama. Então, as entradas, né, já são mais do conhecimento, né, os documentos, os planos de gerenciamento, né, que já vem lá de trás, aí, como escopo, qualidade, recursos. Quem que é a equipe desse projeto, como é que está sendo a documentação, como é que a gente pode rastrear, né, todos esses requisitos aí, os recursos, os riscos e os envolvidos, como é que eles estão, né, dentro de toda a parte ambiental da empresa e dentro dos ativos e processos organizacionais. Quanto à parte de ferramentas e técnicas, né, nós vamos precisar da opinião especializada, né, de alguns membros que podem ser internos ou contratados externamente, a pesquisa de mercado para identificar fornecedores em potencial, né, saber as condições que pode ser operado, né, também algumas análises quanto vale a pena fazer ou comprar feito, quais são as fontes possíveis e a maioria dessas decisões são feitas através de reuniões, para que tudo saia conforme né, gerando um plano de gerenciamento, né, dentro de toda uma estratégia devidamente documentada para fazer licitações, né, ou cotações, especificando cada uma desses trabalhos, né, das fases desses trabalhos de aquisição, como é que eu vou selecionar as fontes, fazer ou comprar, quais são os custos, pode haver atualizações e mudanças, como é que vão ser feitas, como é que eu vou registrar toda essa parte, né? E finalmente atualizar todos esses ativos, né, dos processos organizacionais da empresa. Aqui nós temos o fluxo, né? Nós temos várias entradas, ou seja, praticamente todas as etapas do projeto feitas anteriormente vão convergir nesta parte para que a gente consiga estabelecer o gerenciamento, né, do projeto, quanto às aquisições, todas as documentações disso, para que todos os interessados possam acompanhar, fazer todo esse controle, né, das eventuais mudanças, né, e documentá-las de uma forma bastante clara, objetiva, né, de fácil acesso a todos os envolvidos, né? E colocar depois todas essas documentações e atualizações de uma maneira que a empresa possa acompanhar. Bom, nessa parte de planejamento, o que é importante, né? A definição dos papéis de cada um dos integrantes dessa equipe de aquisições e definidas as responsabilidades. Então, nós temos que ter as funções das autoridades competentes e, é claro, que a responsabilidade de cada um. Nós temos que especificar todo o trabalho que vai ser feito e quais são os termos de referência, a base do que eles vão trabalhar, decidir, providenciar. Né? Quais são as estimativas, né, de custo e orçamento? Normalmente essa etapa já foi feita anteriormente. Como é que a gente vai divulgar esses processos de aquisição? Como é que nós vamos identificar e buscar fornecedores qualificados? Como é que vai ser toda essa documentação para a cotação e licitação, né, das propostas, né, para que tenha-se condições de avaliar as propostas e finalizar com os pedidos de compra e os contratos de fornecimento. Aqui nós temos, né, toda essa partezinha de trabalho, como é que são feitas passo a passo, né? Começamos com o plano, depois nós vamos estudar as estratégias de aquisição, mas quais serão os métodos, né, de aquisição, como é que são esses tipos de contratos, como é que são
esses acordos efetuados entre compradores e vendedores, né? E todas essas fases, né, de identificação, cotação, acompanhamento da licitação e decisão de compras, né? Assim como todas as especificações, né, desses trabalhos aqui de qualidade, de métricas, eventuais serviços colaterais como instalação, montagem, teste, preparação aí de estrutura, em termos de engenharia civil, da parte elétrica, da parte de cabeamento, se for a parte de informática, enfim, tudo aquilo que seja necessário para que esse projeto seja concluído, né, com sucesso. E os documentos, né, de todas as fases da licitação, que é desde a parte de informações, de cotação e as solicitações de propostas. Muito bem, planejado, né, todo esse processo de aquisições, vamos partir para as aquisições de fato, ou seja, vamos conduzir as aquisições. Com isso, né, nós mandamos para eventuais interessados, ou abrimos aí um pregão para que se entre em contato daquilo que eu preciso, de quem são os fornecedores interessados, qualificados, né, que podem participar desse processo de aquisição. Vamos selecionar aqueles que atendem melhor a organização, né, preferencialmente através de um estudo com pontuação, para que fique mais determinados aspectos objetivos do que os subjetivos. Eu gosto mais desse fornecedor, ele é tão bonzinho, ele nunca dá mancada, né? Mas é um pouquinho mais caro. Não, nós precisamos de critérios objetivos, né? Com tudo isso devidamente analisado e processado, a gente tem como resultado os contratos, né, com todos os detalhes, né, do passo a passo para essa aquisição. E essa condução da aquisição são realizados periodicamente ao longo do projeto ou sempre que há necessidade de colocar aquele pedido, né, com a antecedência necessária para que ele chegue e não comprometa o bom andamento do projeto. Aqui nós temos, né, então, toda essa parte que resume essa etapa, né? As entradas praticamente são as mesmas do processo de planejamento, vindo de praticamente de todas as etapas, né, do projeto até então. Na parte de ferramentas e técnicas, nós vamos ter a opinião, né, dos entendidos do assunto, publicidade, as reuniões, avaliações, né, e a mais importante, as negociações para que o processo de aquisição seja o mais vantajoso possível para a organização, né? Claro que sem prejudicar os fornecedores. E como saída nós temos, né, quem são os selecionados, quais são os acordos, como é que estão a parte de mudanças e atualizações e para que tudo dê andamento. Aqui nessa parte dos fluxos, né, nós vamos ver que também estão todas as partes anteriores do projeto até então e tudo aquilo que é necessário, por exemplo, para controle das aquisições através dos fornecedores selecionados, nas solicitações de mudança aquilo que foi modificado, como é que foi modificado, no gerenciamento do projeto as atualizações, né, de todos os planos que foram elaborados anteriormente, toda a documentação, né, do projeto e também essa última parte aqui que é desenvolver, né, os termos de abertura, encerrar os projetos, né, as fases, determinar o orçamento, controlar as aquisições, planejar o engajamento, né, das partes interessadas, essa partezinha mais cruel que tem, né? Também monitorando e controlando todo o trabalho do projeto, através de um cronograma, através dos recursos, né? E quem que está participando em cada uma dessas etapas. Então nós temos, né, dentro dessa fase como importante as propostas dos fornecedores para fornecer as quantidades, né, nas entregas, nos cronogramas necessários, através dos valores já fechados.
analisados todos os fatores ambientais da organização dos locais, tanto que vão receber todas essas aquisições, como dos fornecedores dessas aquisições, E os ativos, que são mais importantes, todas as políticas devem estar traçadas na empresa, de aquisições, através de todos os modelos organizacionais, de como é que serão feitas todas essas partes de aquisições, modalidades de contrato ou de fornecimento, prazos de entrega, condições de pagamento, épocas de pagamento, como é que vai ser feito esse acompanhamento da execução ou das quantidades fornecidas, E finalmente a parte de práticas financeiras, ou seja, como é que o setor financeiro vai receber as comunicações de que aquele material foi entregue ou aquele serviço foi prestado e já está terminado, para ser pago. Ok, temos então as saídas, já com os fornecedores selecionados, todos os acordos e os contratos devidamente elaborados e em andamento e eventuais atualizações e mudanças devidamente documentadas. A última parte desse processo de gerenciamento das aquisições é o controle dessas aquisições. Como é que são feitos, como é que a alta administração da empresa pode acompanhar o andamento dessas aquisições. Então, quais são os relacionamentos dessas aquisições devidamente gerenciados, Como é que a gente vai fazer monitoramento do desempenho do contrato ao longo do tempo, fornecedor a fornecedor, eventuais mudanças e correções que devam ser feitas, como é que estão sendo feitas. Quando o material for entregue, ou o serviço prestado for terminado, vamos encerrar esses contratos, garantindo o desempenho das partes, ou seja, o fornecedor fez aquilo que tinha que fazer e nós vamos fazer a remuneração por esse fornecimento. Todo esse processo é realizado ao longo do projeto, então logo aconteçam fatos relevantes, como entregas ou términos de serviços, que estão representados neste diagrama aqui. As entradas são praticamente as mesmas das etapas anteriores. As ferramentas e técnicas dependem basicamente do pessoal e das políticas devidamente estabelecidas para a empresa para esse acompanhamento. As análises de tudo aquilo que está acontecendo e eventuais tendências, e focando como é que são feitas as inspeções e as auditorias desses processos de aquisições. E nas saídas nós temos praticamente o encerramento das aquisições, toda a avaliação desse desempenho do trabalho, a atualização de todos os documentos e os fornecimentos de produtos ou de serviços técnicos devidamente encerrados. Então, esta parte é feita para assegurar o cumprimento de todos os contratos que foram celebrados entre as partes, devidamente contratados, gerenciar todas essas comunicações entre as partes para que saibam o que acontece, o que está sendo feito, o que foi entregue, o que foi recebido, como é que foi pago, entregando todas as saídas. Então, as atividades administrativas mais importantes são essa coleta de dados, informando essa parte do gerenciamento, tudo que está acontecendo lá na ponta, a preparação dos relatórios de recebimentos, execuções, todo esse monitoramento das aquisições estão sendo feitas de acordo com o que foi combinado, e a parte do gerenciamento financeiro para que sejam feitos os pagamentos, através das métricas dos acordos celebrados através dos contratos. Vocês estão vendo que tem bastante gente envolvida nessa parte aqui, Então, vimos que as entradas das ferramentas estão praticamente iguais às etapas anteriores, E com essas saídas, o que é importante? O encerramento dessas aquisições, toda uma avaliação do desempenho desse trabalho de aquisições, de fornecimentos,
eventuais atualizações e mudanças necessárias e tudo documentado, né? Que foi recebido, quando que foi recebido, por quem, quando que foi feito o pagamento, quando que foi feito o pedido, estão devidamente autorizados e aprovados, enfim, examinar todo esse processo, né, todos esses procedimentos para que não haja problemas no decorrer. Ok, então de uma maneira rápida, nós vimos todo esse processo, né, não é por acaso que ele está lá no fim da linha, né, tudo deve ter sido decidido antes. E dando aqui um exemplo mais prático, né, dessa planilha de aquisições, para que vocês tenham uma ideia, estamos imaginando aqui, né, uma construção de uma sala de videoconferência para exame, projeto já antigo, né, que eu comecei a fazer, mas então agora nós temos condições de fazer assim, né, dentro de toda essa planilha de ter todos os dados que a gente viu até agora, né. Então está aqui o plano, a que se refere esse plano de aquisições, quem que elaborou, qual é a data, né, que foi elaborado, qual que é a versão. E nessa primeira parte da planilha, né, a gente pede que seja indicada a estrutura organizacional dessa equipe que vai fazer as aquisições, né, e os seus relacionamentos com os demais departamentos do projeto e da organização. Então aqui nós estamos elencando, né, 4 níveis hierárquicos, né, a gerência geral, né, o escritório geral do projeto, né, que está fazendo isso, as gerências setoriais, né, aqui nós temos 4, de aquisições e da logística financeira de pessoal, os níveis de supervisão de aquisições, né, então nós estamos aqui com os compradores de material elétrico, de eletrônicos, de materiais diversos e dos serviços técnicos, né, que vão conduzir toda a administração das licitações. Então aqui nós temos toda essa dependência, né, do escritório geral. Nós temos as gerências, né, essa compra de materiais está ligada às gerências de aquisições e todas essas compras vão sendo conduzidas para a administração das licitações, ok? Na outra parte da planilha, onde a gente pede para indicar as funções e responsabilidades dos integrantes da equipe, né, e gerenciamento das aquisições, então nós temos aqui, né, esta parte mais executiva, né, que são a parte das compras e das licitações, com as responsabilidades devidamente relacionadas, né? Então, a compra de materiais elétricos, por exemplo, vai avaliar todas as necessidades de compra desses materiais técnicos, né, elétricos, conforme os requisitos do projeto de adequação do cronograma e orçamento. Isso aí praticamente é igual a todas, né? E na parte de licitações, recepcionar as solicitações desses setores, né, e providenciar as aquisições mediante um processo legal, né, que seja determinado com esse tipo aí do valor, né, com todos os critérios, né, estabelecidos para a avaliação das propostas. Ok? Continuando, nós temos aqui, nesta parte, indicar as políticas e procedimentos de aquisições da organização que serão utilizados servirão de base para o gerenciamento das aquisições. Então, os contratos do projeto de engenharia serão do tipo preço fixo ou preço global, e a remuneração será efetuada pela medição das entregas de cada unidade pré-definida em cada etapa do projeto. E as instalações de equipamentos serão tipos tanque, onde o fornecedor se compromete a realizar todo o serviço, entregando totalmente concluído, testado e em condições operacionais. Então, essa sala de conferências vai ter uma obra civil, né, para adequar a instalação, né, do local, vai ter necessidade desses equipamentos eletrônicos e elétricos, né, projetor, televisão, a câmera, o amplificador, nessa parte de som toda, devidamente testada e funcionando, ou seja, nós queremos essa sala entregue devidamente testada e funcionando, né? Não tem nada de chegar lá na hora não funciona uma coisa, não funciona a outra, né?
E a última etapa aqui, né, os responsáveis pela execução de seleções dos tipos, né, e dos critérios. Então, a responsabilidade será dos supervisores de cada um dos setores de aquisição. Então, cada setor de aquisição de compras tem o seu supervisor e esse vai ser o responsável para a continuidade do processo de aquisição. E, finalmente, os critérios estabelecidos para avaliação de propostas, né? Então, as especificações técnicas, o prazo de entrega, o suporte, treinamentos, condições de pagamento, a quantidade, o nível da qualidade, garantias, manutenção, a tecnologia, local e data, ofertas das atualizações, critérios de aceitação, relatório de desempenho, acompanhamento da execução, entrega e funcionamento aí dos equipamentos que estão sendo adquiridos. Ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha a falar. Estamos à disposição de vocês. Bom estudo e bom proveito. Até a próxima.